amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor prepare nosso coração para a Tua palavra, Senhor. Queremos ter reverência pela Tua palavra, Senhor. Queremos ouvir com atenção, porque seria um desperdício, Pai, uma palavra tão santa, tão preciosa e poderosa, cair em corações displicentes, Senhor. Então, queremos preparar agora nosso coração para a Tua palavra, para que ela produza os frutos que o Senhor espera, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, em Lucas no capítulo 8. Amém? Lucas capítulo 8. E o tema dessa palavra é: nem sempre ver e ouvir ajuda a crer. Nem sempre ver e ouvir ajuda a crer. Lucas, no capítulo 8, no versículo 18, Jesus disse assim: vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Logo antes, Jesus tinha contado uma parábola das sementes, a parábola do semeador. E ele fala que a palavra de Deus é uma semente. A palavra de Deus é uma semente. Jesus usou essa analogia. E a palavra é semeada. E à medida que a palavra cai nos corações, em algumas pessoas, logo vem Satanás e rouba a palavra. Jesus ensinou isso. Outro tipo de pessoas recebem a semente no seu coração, recebem a palavra de Deus no seu coração, mas logo vêm os problemas, as perseguições por causa da palavra. E a pessoa se assusta e deixa aquela semente. O terceiro tipo de pessoas, Jesus explicou, são aquelas que recebem a semente, que é a palavra de Deus, e começam a crescer na palavra. A semente começa a brotar e a pessoa começa a crescer espiritualmente, tem uma mudança de vida, mas os desejos da vida, as preocupações da vida, as riquezas da vida, desviam a atenção dessa pessoa e a semente não dá fruto. E o quarto tipo de pessoas, Jesus ensina, são aquelas pessoas que recebem a palavra, que é a semente, com o coração aberto, atento, e essa palavra produz raiz, ela cresce e produz fruto. Produz fruto. Veja como ouve, aí então ele conclui dizendo, vede, pois, como ouvis. Veja como você ouve, porque a palavra é pregada, a palavra é semeada. Cada um ouve de uma maneira. Veja como ouve. Porque a qualquer que tem, mais será dado. E aquele que não tem, até o que parece ter, lhe será tirado. Você já percebeu que tem pessoas que já frequentam igrejas há muito tempo? Ou já lê a Bíblia há muito tempo? Tem pessoas até que falam, eu tenho várias Bíblias na minha casa, eu assisto sempre a televisão, etc, etc. E não dá fruto. E a vida não muda, não prospera. Veja como ouve, veja como ouve. Porque aquilo que você parece que tem, até isso vai ser tirado. Bem, isso Jesus ensinou para os seus discípulos, está ensinando para nós, e hoje a palavra vai ser semeada. Veja como ouve. Amém? Versículo 22. E aconteceu que num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra banda do lago. Passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, estou no capítulo 8 de Lucas, versículo 23, amém? E navegando eles, adormeceu Jesus. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, Mestre, Mestre, estamos perecendo.
E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Quem é este? Eles já estavam convivendo por algum tempo com Jesus, mas eles novamente foram surpreendidos. Quem é esse? Até o vento, até o mar obedecem a ele. Mas o que é importante aqui foi a pergunta de Jesus para eles: onde está a vossa fé? Cadê a vossa fé? Guarda essa palavra. Você já vai entender depois por que Jesus perguntou isso para eles, tá? Onde está a vossa fé? Então navegaram para a terra dos Gadarenos, né? Jesus disse: vamos ao barco, passemos para o outro lado do lago. Esse lago, na verdade, é o Mar da Galileia, né? Então eles atravessaram o lago. Versículo 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Eu peço que você pare um pouco para examinar essa cena. A gente às vezes passa pela Bíblia, cada palavra, cada letra, cada vírgula tem um sentido. Saiu da cidade um homem, então ele estava na cidade dos Gadarenos, nu, possesso, não habitava em nenhuma casa, ele habitava nos sepulcros do cemitério ali da cidade. Amém? Imagina a cena, esse homem nu, possesso, mas isso não é tudo. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz, berrando, bradando: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Ei, não me atormentes. Quem está falando aqui não é o homem nem sabia quem é Jesus. Jesus acabou de chegar ali. O demônio sabe quem é Jesus, conhece Jesus Cristo pelo nome, o nome acima de todo nome. E ele fala aqui: tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Não me atormentes, eu te peço. Isso é muito incrível, né? Os demônios atormentam o ser humano dia e noite. Os demônios causam opressão, causam depressão, levam a suicídio, os demônios causam enfermidades. E ele pede: não me atormente. Pede para Jesus. Esse evento é tão importante que ele é narrado por Mateus, por Marcos e Lucas. Somente no Evangelho de João não é narrado nessa passagem. E num dos evangelhos ele fala que o demônio disse: vieste nos atormentar antes do tempo. Antes do tempo. Você vai ver por quê. E por que ele bradou isso para Jesus? Versículo 29. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Eu quero que você saiba que os demônios existem, que o mundo espiritual é real, é mais real do que você imagina. A palavra de Deus fala que os mundos foram criados a partir do que não se vê. Quando Deus falou para Moisés fazer o tabernáculo, ele falou: Moisés, faça conforme o modelo que eu te mostrei, o modelo celestial. O mundo espiritual é real. É real. Os demônios existem. A Bíblia não é um livro de historinha. Deus não está preocupado em contar todas as coisas. Por isso que muitas pessoas que querem entender a Bíblia com a razão falam: mas cadê a conexão de Caim e Abel? Cadê os filhos de Noé? E cadê isso? De Adão e Eva? E ficam tentando achar. Deus não está preocupado com isso.
Deus começa a Bíblia dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Mas como assim? Criou quando? Como criou? É o Big Bang, ou não é? E a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Mas como? Deus não está preocupado. A Bíblia é para revelar Jesus Cristo por ser humano. E Deus fala de demônios. Grande parte da obra de Jesus Cristo na terra foi expulsão de demônios. Uma vez eu fui para a Espanha há anos, 12 anos, 15 anos. E eu fui lá para um trabalho que nós tínhamos, um trabalho missionário na época na Espanha. E quando eu cheguei na Espanha, conversando com um pastor que me recebeu no aeroporto, enquanto nós íamos do aeroporto para a casa dele, ele vinha me dizendo que lá na Espanha não tem demônios. A verdade, ele não falou que na Espanha não tem demônios. Ele falou, aqui no primeiro mundo não há demônios. Isso é coisa do terceiro mundo. Interessante. E quando eu estava lá numa casa, evangelizando uma senhora e a sua filha, ela ficou endemoniada, a menina de 17 anos, muito endemoniada. E na Espanha não tem demônios. 6 horas para ela ser liberta, 6 horas. Eu nunca tive uma luta tão demorada. Os demônios existem. Agora, o mais horrível, o mais impressionante, viu, população do século XXI, onde estamos, é que os demônios entram nas pessoas. Essa passagem não está aqui na Bíblia para a gente pular ou para dizer, isso eu não concordo. Ai de nós se não concordarmos com a palavra de Deus. Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, porque já havia muito tempo que o arrebatava, e eles o prendiam com grilhões e cadeias, mas ele quebrava as prisões. Eu já vi uma mulher endemoniada que empurrou um banco com 6 pessoas na frente, como se fosse assim, uma criança. Agora imagina como estava esse homem, né? Que grilhões e cadeias não o prendiam. E Jesus Cristo, o nome acima de todo nome, o nome conhecido no céu, na terra e debaixo da terra, ordenou que ele saísse do homem. Mas só que antes Jesus lhe perguntou, dizendo, qual é o teu nome? E eu posso te afirmar que Jesus não está preocupado em conversar com demônios, a gente não fica conversando com demônios, eles são mentirosos. Mas Jesus perguntou, qual é o teu nome, para que nós soubéssemos de alguma coisa muito importante. E ele disse, Legião é o meu nome, porque tinham entrado nele muitos demônios. Eu não saberia disso se não estivesse na Bíblia, né? Que mais de um demônio pode entrar numa pessoa. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Por isso que os demônios falaram, vieste nos atormentar antes do tempo, porque eles sabem, se você puder deixar marcado aqui, para você não perder essa página, mas veja o que diz em Apocalipse 20, no verso 3, Apocalipse 23, versículo 3, versículo 2, Apocalipse 22, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Vai chegar um dia que Satanás e todos os demônios vão ser lançados no abismo, e vão ser presos no abismo, até que acabe o milênio, eles serão soltos, ainda vão seduzir as nações, e aí virá o fim. Mas isso não é o tema dessa palavra. O importante é que existe um abismo reservado para Satanás e os seus anjos, não para o ser humano, não para os homens. Por isso Deus enviou seu próprio Filho Jesus, para que a gente não vá para o abismo, ou Hades, ou Sheol, ou inferno, mas para que nós vamos para o céu. Amém? Ele enviou seu próprio Filho para isso. Mas então esses demônios diziam, não nos mande para o abismo antes da hora. Eles sabem que o tempo deles está contado.
E voltando lá para Lucas 8:32, e andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. Os demônios pediram que Jesus permitisse a eles que entrassem nos porcos, e Jesus permitiu. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se em um despenhadeiro no lago e afogou-se. Mateus, eu não lembro se Mateus ou Marcos, diz que eram quase 2.000 porcos. Se eram quase 2.000 porcos, nós podemos saber que eram quase 2.000 demônios que habitavam em um homem. Por isso ele estava naquele estado de loucura completo, andava nu pela cidade, nenhuma corrente podia prendê-lo, morava nos túmulos, nos sepulcros, 2.000 demônios num homem. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu, me enviou para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, libertar os oprimidos do diabo e anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas a obra de Jesus Cristo não terminou, porque a morte não pôde detê-lo, ele ressuscitou no terceiro dia, e depois de ressurreto, ele deu poder e autoridade para os seus discípulos e falou: agora é com vocês, agora vocês vão em meu nome, eu vou estar com vocês todos os dias, os sinais vão seguir a palavra, porque eu vou estar com vocês todos os dias, vocês não vão estar sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo, ele vai estar com vocês, ele vai habitar em vocês. Você sabe a importância da habitação do Espírito Santo? Todo ser humano é uma casa, por isso que a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo, né? Nós somos casa, nós somos morada. Todo ser humano é uma casa espiritual. E essa casa, ela acaba sendo habitada. Você fala: mas eu já tenho eu. Isso é interessante, né? O Alexandre é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Mas Jesus disse que a casa está vazia. Mas eu moro aqui, Jesus. Eu sei, Alexandre, mas a casa está vazia. Como assim? Jesus disse que quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, desertos, e não encontrando repouso, ele volta para a casa de onde saiu. E encontrando a casa vazia e adornada, ele traz consigo 7 espíritos piores do que ele. E o último estado daquele homem é pior do que o anterior. Casa vazia. O que Deus providenciou para nós? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, quando Jesus comprou a minha vida e eu aceitei que Ele comprasse a minha vida com o sangue dEle, que Ele derramou na cruz, Ele providenciou que o Espírito Santo entrasse na minha vida. Por isso Ele falou: o Espírito Santo que o Pai enviará, Ele habitará em vós, Ele estará convosco. É por isso que eu posso, entre aspas, lutar contra demônios, e eles não podem entrar na minha vida, porque a casa não está vazia. Habita o Espírito Santo. E por isso a palavra fala: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O Espírito Santo está em você. Aleluia! E por isso que nós temos que ter zelo, reverência, temos que cuidar desse corpo que é a casa, é a habitação do Espírito Santo de Deus. Mas o importante então aqui é que nós sabemos que até 2.000 demônios podem entrar numa pessoa. E no século 21 os demônios continuam o mesmo. Assim como Jesus continuou o mesmo, os demônios continuam o mesmo. Não é só porque as pessoas hoje usam iPad, iPhone e toda a modernidade, não é por isso que os demônios deixaram de existir. As pessoas continuam oprimidas, continuam depressivas, continuam desejando a morte, continuam se matando, continuam prostituindo, continuam fazendo pedofilia, zoofilia, toda sorte de atrocidades, porque os demônios continuam agindo. Só que tem uma coisa que mudou.
O ser humano moderno não dá mais crédito à palavra de Deus. O ser humano moderno dá crédito à ciência, e a ciência não entende a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é loucura para aqueles que tentam entendê-la, mas ela é salvação e poder de Deus para os que creem. Aleluia. Versículo 34. E aqueles que os guardavam, aqueles que guardavam os porcos, 34, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram, porque todos conheciam aquele homem, aquele lunático, aquele louco, eles todos conheciam aquele homem nu. De repente eles viram aquele homem sentado aos pés de Jesus, conversando, ouvindo, vestido no seu juízo perfeito, temeram. E os que tinham visto, contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor, o que será que eles fizeram? Lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Jesus saiu da Galiléia, entrou no barco e falou para os discípulos: vamos passar o lago, vamos para a terra dos Gadarenos. Eles foram, Jesus entrou, teve o confronto com 2.000 demônios, resolveu o problema, pedindo que ele fosse embora. Ele entrou no barco e voltou. Que coisa rápida. Que sem sentido. A cidade inteira viu o poder de Deus. Eles viram o endemoniado, todos conheciam aquele homem. Mas por medo, por desconhecimento, pediram que ele fosse embora. E ele foi. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi, apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Aleluia! É por isso que os apóstolos diziam assim: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eu não posso me calar. Você não pode se calar. Jesus já fez alguma coisa real na sua vida, não se cale. Porque se você não falar, os anjos não vão falar. Você acha justo? Jesus falou: conte quão grandes coisas Deus te fez. Eu acho que a gente devia ter um caderno de registro das coisas que Jesus já fez na nossa vida, sabia? Porque a nossa mente parece que é programada para lembrar das desgraças, dos problemas, não é? Mas quando eu li essa passagem aqui, e por isso o tema nem sempre ver e ouvir ajuda a crer, porque toda aquela cidade perdeu a grande oportunidade de estar com Jesus e aprender dele. Mas pediram que ele fosse embora e ele foi. E eles viram um milagre tão grande. Mas que diferença daquela outra multidão da cidade da Samaritana. Eu quero pedir para você ir lá comigo agora para João capítulo 4. João capítulo 4. E vamos ver uma história totalmente diferente, com uma outra cidade. João 4, 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Você se lembra? Jesus teve um encontro com uma mulher, uma samaritana, num poço de água. Os seus discípulos tinham ido para a cidade comprar comida. E Jesus ficou ali no poço. E veio essa mulher para tirar água do poço. E Jesus começa a conversar com ela. Então, aqui em João 4, 28... Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele.
Versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Irmãos, esses homens todos da cidade, eles não viram um endemoniado liberto. Eles ouviram apenas uma mulher que tinha má fama na cidade, porque já estava no 5º marido e não era marido dela, na verdade. Era uma mulher de má fama. Eles ouviram a mulher falar: olha, tem um homem lá no poço que disse tudo o que eu fiz na vida. Ele conhece a minha vida. E ele nunca me viu. Será que ele não é o ungido? Será que não é o Messias? Será que ele não é o Cristo? E todos eles foram e creram nele pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Os gadarenos pediram que ele fosse embora, ele foi na mesma hora. Os samaritanos rogaram: fica conosco. E ele ainda ficou 2 dias com eles. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra, da palavra de Jesus. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia! Olha, mulher, não é mais pelo que você falou, agora nós mesmos ouvimos e sabemos, Ele é mesmo Cristo. Eles não viram milagre nenhum milagre. Nenhum milagre. Eles ouviram o testemunho da mulher, ele conhece a minha vida, e eles ouviram a palavra de Jesus e creram. Aleluia. Nem sempre ver e ouvir ajuda a crer. Sabe, se você é daqueles que precisa de sinais, de milagres, você precisa ver coisas, talvez você vai precisar a vida inteira ver coisas. Você é muito sensual, sensitivo, carnal. Por isso que Jesus falou: veja como você ouve, veja como você ouve. Essa palavra de Deus, ela tem uma propriedade peculiar, essa palavra produz fé. Eu já li bastante, não bastante, mas li algumas coisas da Chaitanya, da Vedanta, do Evangelho de Ramakrishna, uns livros mais esotéricos. Me produziam um interesse intelectual, um interesse especulativo. Mas essa palavra de Deus, a Bíblia, produz fé. É diferente, produz fé. Fé é você ter certeza de uma coisa que você não vê. Você tem a firme convicção de uma coisa que você ainda espera. É louco. Essa palavra produz fé. Veja como você ouve. Sabe, se você vem a um culto, se você assiste uma palavra na televisão, ou se você abre a Bíblia já com aquele pré-conceito, tá, vamos ver, né? Me disseram que foi alterada, que as traduções foram alteradas, que tem os livros lá nas grutas de Qumran, isso, que absurdo isso, que absurdo aquilo. Você pode ouvir quanto você quiser, né? Você pode ler quanto você quiser, não vai produzir fé. Mas se você for desarmado, reconhecendo que Deus é Deus, e afinal de contas esse livro está aqui há mais de 2000 anos, e tem gente que tem morrido por ele, deve ter alguma verdade nisso. Deixa eu ver. Se você for com o coração aberto, aquele coração que a palavra entra e produz fruto, você vai ver a diferença. Por isso que Jesus falou para os discípulos: onde está a vossa fé? Por que Jesus falou? Vocês já estão comigo há um tempo. Jesus falava com eles todos os dias, os discípulos tinham a palavra todos os dias. Todos os dias, Jesus semeava a palavra neles. E na situação que eles passaram da tempestade, Jesus falou: onde está a vossa fé? Já era para ter fé. E será que Ele pode falar isso para você? Cadê a sua fé?
só porque teve um problema, só porque as coisas não saíram como você esperava, cadê sua fé? Amém, irmão? Esses homens aqui da cidade de Samaria, eles creram sem sinais, creram só pela palavra. E Jesus ficou com eles 2 dias. João capítulo 15, versículo 5. João 15, 5. Jesus disse assim: eu sou a videira, vós as varas, os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Aleluia! Jesus é radical. Sabe o que ele fala para você? Você é bonitão, você é forte, você é jovem, você é inteligente, você tem dinheiro, você tem sabedoria, você tem poder, você tem influência. Mas sem mim, você não pode fazer nada. Você pode ficar doente e o seu dinheiro não vai pagar alguém que possa resolver o seu problema. Você pode ter um problema no seu casamento que nenhum psicólogo pode resolver. Você pode ter um problema nas suas finanças que nenhum advogado nem economista vai resolver. Resumindo, sem mim você não pode fazer nada. Porque eu sou Deus e você é homem. Eu sou eterno e você é passageiro. Isso é Jesus. Ele é simplesmente Deus. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, os demônios sabem, os homens não. Filho do Deus Altíssimo. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os homens colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, Jesus diz, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em você, você pedirá o que quiser e te será feito. Aleluia! Isso é loucura. Ou em outras palavras, isso é fé. Amém? Essa é a palavra da fé que pregamos. Essa é a loucura. Os gregos procuram sabedoria, os judeus procuram sinais, e Jesus salva o mundo pela loucura da pregação. Aleluia. Se as minhas palavras estiverem em você, você pedirá o que quiser e será feito. Você ainda não tem fé? Você vai ser como aqueles gadarenos que quer ver mais sinal, sinal, sinal. Às vezes eu fico triste quando alguém fala, mas eu ainda não vi alguma coisa que realmente me faça crer. Jesus disse assim, geração incrédula, vocês pedem um sinal. O único sinal que eu vou dar para uma geração incrédula e perversa é o sinal de Jonas. Só esse sinal. Jesus, ele só tem que dar um sinal, o sinal de Jonas. Mas eu nem sei qual é o sinal de Jonas. Vai ler a Bíblia, rapaz. Você fala, nem nunca leu? Qual é o sinal de Jonas? As crianças sabem. Baleia. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe e depois voltou, Jesus falou assim, o Filho do Homem ficará 3 dias no seio da terra e ressuscitará. Esse sinal ele já deu. E se alguém tem dificuldade em crer, saiba que aquela geração dos discípulos que conviveu com Jesus, quando veio a perseguição, todos eles foram perseguidos, todos eles tinham que negar a fé deles, e todos eles morreram, dizendo, eu não vou negar minha fé, porque eu convivi com Ele, Ele é Deus. Eu vi Ele ressurreto. Eu vi Ele ressurreto. Por isso que a palavra chegou até nós hoje. O sinal Ele já deu, irmãos. Jesus está vivo. Poderoso esse nome é. Poderoso, Ele está vivo. Ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Filho do Deus Altíssimo.
E hoje, se você tem algum problema, e saiba que nem tudo que nós passamos é demônio, nem tudo é demônio. Claro que não. A gente tem razão, lógica. Se você bobear e pegar uma friagem, você pode pegar uma pneumonia. Não é demônio, é bactéria. É estafilococcus. Se você comer uma feijoada e for nadar na água gelada, não é demônio, é congestão mesmo. Não é demônio. Mas os demônios existem. Os demônios causam enfermidades, os demônios causam opressão. Os demônios existem. Os demônios, Jesus falou, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele quer destruir casamentos, quer roubar a tua esperança, ele quer roubar a tua fé, ele quer roubar a tua paz. Os demônios existem. E qual que é a receita racional, lógica, intelectual, científica para isso? Bíblia! Bíblia na veia. Amém? Onde está a vossa fé? Jesus pergunta. Aliás, Jesus fez essa pergunta para os discípulos. Ele falou, quando o Filho do Homem voltar à terra, porventura achará fé na terra? Porque à medida que a ciência aumenta, a fé declina, não é? A gente vê isso. As pessoas chegam até a nos ridicularizar pela nossa fé. É aquele caso que Jesus fala, que aqueles que recebem a palavra e quando vêm as perseguições por causa da palavra, se escandalizam e deixam. Então, em nome de Jesus, eu quero deixar com você hoje uma semente de fé. Eu quero deixar com você hoje a pergunta de Jesus Cristo. Onde está a vossa fé? Amém? E eu quero te dizer que Jesus, nem sempre ele vai agir como a gente espera, mas ele sempre age da maneira certa. O kairos dele é perfeito. As pessoas dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. É um ditado interessante. Mas o fato é que o kairos, o tempo de Deus é perfeito, não é? Nem sempre é do nosso jeito, nem sempre é como a gente espera, mas ele é perfeito. Ele está aprimorando a gente, produzindo fé. E nem sempre eu dou o testemunho meu, mas eu queria dar agora um testemunho bem super simples. Nesses dias em Portugal, 2 dias nós pegamos um calor de 42 graus num dia e 43 graus no outro. Foi muito louco. Tá um verão na Europa que é histórico, nunca teve. Tem 30 graus na Sibéria, teve um dia. Na Sibéria, 30 graus. Então, num desses dias de 42 ou 43 graus, eu não tinha passado protetor solar, a minha pele é muito clara, eu tenho muitas pintas, e eu fiquei com uma ferida feia no braço direito, inchada, vermelha, alta, coçando, e fiquei preocupado, claro. Até a minha esposa falou assim, que a gente voltar para o Brasil, você tem que ir no dermatologista. Eu falei, eu sei, é verdade. E aí, médico dos médicos. Falei, Kátia, vamos fazer uma oração. Eu pus as mãos, orei em concordância com ela, em nome de Jesus. Aleluia. Em 2 dias estava totalmente bom. No dia seguinte já estava pela metade, no outro dia, 0. Como Jesus fez com aquele menininho, que o diagnóstico médico era de ficar mais 1 ano engessado. Jesus falou, não, 1 ano não. Vamos resolver isso agora. Como o menininho que eu falei, que o menininho que não falava, a gente orou aqui e já soube que já está falando. Onde está a sua fé? Mas teve vezes que não aconteceu. Por isso que você tem que ter um caderno diferente, não um caderno das coisas que não aconteceram, mas das coisas que aconteceram. Lembra das coisas impossíveis que Ele já fez na sua vida, você vai ter que ficar vendo sinais, nem sempre vê, ajuda a crer. Vivemos pelo que cremos, não pelo que vemos. Vivemos pelo que cremos, por isso que a palavra é pregada aqui toda semana, a palavra é pregada na célula, é pregada nos seminários, é pregada nas aulas, é palavra, porque essa palavra que vai fazer diferença. Aleluia! Vamos ficar de pé? Vamos colocar nossa fé em ação?
Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, Senhor Deus, o teu favor nessa noite, Senhor. A tua graça, Pai, a tua graça que é um favor que nós não merecemos, mas eu te peço, Senhor Deus, Senhor, meu Pai, aqui há muitas vidas, Senhor, que estão oprimidas pelo diabo e nem sabem que é isso, Senhor. Pai, aqui tem vidas que estão com seus casamentos profundamente abalados, Senhor. Pai, aqui tem famílias que estão com um problema muito sério de relacionamento entre pais e filhos, Pai. Senhor, aqui tem vidas que estão perdendo a esperança, Senhor Deus. Estão perdendo a esperança, Senhor. Tem aqui vidas que estão entrando em depressão e em desespero, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, por amor do teu nome, Senhor. Eu peço que essa palavra produza fé suficiente para produzir uma mudança na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.